Vamos lá. O título da pregação hoje que eu coloquei é o que mais me falta fazer? Gente, é impressionante como aqui em cima a boca seca, viu? Mas vamos lá. O que mais me falta fazer? Você sabia que essa pergunta está na Bíblia? Alguém lembra aí onde está isso na Bíblia ou não? Quem foi que disse isso? O jovem rico. A Bíblia diz que era um jovem, era um moço de muitas propriedades. Então, para facilitar a nossa didática, nós colocamos esse título lá na Bíblia como jovem rico. E essa história está lá em Mateus 19. Eu vou precisar ler aqui com vocês 4 versículos. E eu preciso que você fique muito atento a esses 4 versículos, que é para fazer sentido a tudo aquilo que a gente vai construir aqui hoje. Beleza? Então vamos lá. Em Mateus 19, 16, diz assim: certa vez um homem chegou perto de Jesus e perguntou: Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Que mandamentos? Perguntou ele. Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite o seu pai e a sua mãe, e ame os outros como você ama você mesmo. Eu tenho obedecido todos esses mandamentos, respondeu o moço. O que mais me falta fazer? E esse é o título da nossa mensagem. O que mais me falta fazer? Todas essas boas práticas eu já estou fazendo. O que mais me falta fazer? E hoje eu quero compartilhar essa mensagem com vocês, fazendo um paralelo com a vida de um cara muito bonito, chamado Eduardo Yoshimoto. Sabe, porque por muitos anos eu vivi assim. Por muitos anos eu vivi um engano, acreditando que as boas obras me dariam acesso ao céu. Então eu quero construir aqui com vocês essa palavra e mostrando que sem o verdadeiro relacionamento com Cristo, sem o verdadeiro relacionamento com Cristo, nós não acessamos o céu. Que as boas obras, que a moral, que o caráter, isso não acessa o céu. Isso não te dá direito a acessar ao céu. Tem gente, infelizmente tem gente, assim como eu, que acredita que as boas obras são o suficiente. E eu tenho que contar para vocês, porque a minha vida, sempre foi muito boa. Eu não nasci num lar cristão, os meus pais vieram conhecer a Cristo depois de adultos, já os filhos já estavam adultos. Os filhos, eu tenho 2 irmãos, tenho o André, que é o mais velho, tenho o Ricardo, que é o mais baixinho, que é o do meio, e tem eu que sou o mais novo. Quem conhece o Ricardo aqui? Bastante gente, né? O Ricardo é o mais novo, é o do meio, viu gente? Eu sou o mais novo, todo mundo acha que ele é o mais novo. Então eu sempre eu sempre vivi num lar muito bom, apesar dos meus pais não serem cristãos, eles nos criaram longe da igreja, mas os princípios cristãos já estavam dentro da minha casa. Eu nunca vi meus pais brigarem com alguém, eu nunca vi meus pais irem tirar satisfação com ninguém, eu nunca vi meus pais processarem ninguém, eu nunca vi meus pais xingarem, falarem palavrão, esbravejarem dentro de casa, eu nunca vi isso. Pelo contrário, eu já vi os meus pais sofrendo prejuízos sem precisar, eu já vi eles assumindo prejuízo para não entrar em brigas, para não entrar em contendas. Então esses princípios sempre me rodearam, apesar de eu não estar na igreja. Então eu cresci com alguns princípios cristãos, mesmo estando longe da igreja. Então, resumindo, modéstia à parte, todo mundo da minha família é do bem, está todo mundo tranquilo, de boa, sempre foi assim.
E agora eu vou começar a contar para vocês como que eu cheguei na igreja. E o primeiro ponto é: sou do bem, estou salvo? Lá em Romanos 3, 23 diz assim: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Quem pecou? Todos pecaram. E eu não sabia disso. O meu povo perece pela falta do conhecimento, do saber. Eu não sabia disso, porque para mim eu não era um pecador e para mim eu não estava afastado da glória de Deus. Eu não matava, não roubava, não mentia, não dava prejuízo para ninguém, ajudava as pessoas ali, vira e mexe eu ajudava alguém. Eu era uma pessoa do bem. Como que essa pessoa não vai para o céu? É assim que eu imaginava. Eu não sabia disso. Então, o meu irmão Ricardo, o do meio, o baixinho, o mais doido de casa, o mais maluco de casa. Mais maluco assim, que eu sei que ele fugiu da polícia dando cavalo de pau na cidade, empinando moto 3 vezes, que eu sei, fora as que eu não sei. Te amo, meu irmão, você vai ver esse vídeo aí. E o meu irmão, esse o mais maluco dentro de casa, dos filhos, olha só, começou a frequentar a igreja. E aí, beleza, meu irmão está indo na igreja, a vida é dele. O meu pai, que é muito conectado com o meu irmão, logo em seguida, questão de 1 mês, 2 meses, sei lá, começou a vir à igreja também. Beleza, tudo certo. Passaram-se alguns dias, algumas semanas, minha mãe começou a acompanhar também meu pai e o meu irmão. Passado um pouco mais de tempo, o meu irmão André começou a vir à igreja. E eles sempre me chamavam: filho, vamos à igreja. Eu, não. E eu fiquei por último: filho, vamos à igreja, vamos à igreja. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, carinhosamente sempre me convidavam: vamos à igreja. Eu, não, vamos à igreja. Eu, daqui a pouco, essa semana não, talvez semana que vem, agora não. E eu lembro que um dia minha mãe me perguntou assim: filho, na boa assim, qual é o problema de você ir na igreja com a gente? Lá é tão legal, lá é tão bom. E eu lembro que eu respondi assim: mãe, tem muita coisa para eu viver ainda antes de começar a ir para a igreja. Olha que ignorância, olha que cegueira que eu vivia. O ano agora era 2006. Em 2006, eu trabalhava na Secretaria Estadual do Esporte. E nessa época, o governo do estado do Tocantins patrocinava o Rally dos Sertões, para receber aqui o Rally dos Sertões, lá na Praia da Graciosa. Quem lembra disso? Quem já foi no Rally dos Sertões, lá na Praia da Graciosa? Era um grande evento, a Secretaria do Esporte do estado envolvida naquilo. Eu estava lá no meio da organização. E nesse mesmo dia, nesse mesmo final de semana, tinha também a primeira prova de motocross noturna na Praia do Prata, no qual a Secretaria do Esporte também era responsável pelo evento, e eu estava trabalhando nos 2 eventos. Inclusive, o meu irmão Ricardo, nessa época, ele era o bichão do motocross aí do estado do Tocantins, era campeão, né? Então ali os motociclistas também ali, Marieta, Wagner. E o Ricardo, então, estava no auge da carreira dele ali de atleta do motocross. Eu estava tendo o prazer, o privilégio de produzir um evento no qual o meu irmão participaria. E eram 2 eventos muito grandes. Então a correria para lá e para cá era constante, da Praia da Graciosa para a Praia do Prata. Para quem não conhece Palmas direito, dá para a gente ir da Praia da Graciosa para a Praia do Prata pela Avenida Orla, sem ter que vir até na Teutônio. A gente passa ali na frente da ABB, na frente do Clube da Caixa, na frente do CTG, Praia do Caju, Praia da Prata, ok? Só que em 2006, ali não era tão desenvolvido.
Não tinha asfalto ali na Graciosa, não tinha esses prédios. Eu nem me lembro se tinha esse tanto de clube ali entre o clube da Caixa e a ABB. Resumindo, eu sei que tinha um CTG e nessa ocasião, como não era muito desenvolvido aquela região, o mato estava alto. O mato estava muito alto. Eu estava no carro de copiloto ali no passageiro, o meu amigo, e era meu chefe na época, ele estava dirigindo. Então nós saímos da Praia da Graciosa rumo à Praia do Prata. E com o mato muito alto, a estrada vira um túnel. Você não vê sinalização, as placas no meio do mato, você não vê quando tem cruzamento. E foi bem ali que Deus me mandou um aviso que mudaria a história da minha vida. O aviso era uma placa de pare, que nós não vimos. Então, bem ali na porta do CTG, nós não vimos o cruzamento, o meu amigo avançou e um micro-ônibus, Volare, W8, 16 passageiros, deu-lhe uma batida muito forte no carro. A minha sorte é que o micro-ônibus bateu assim uns 20% da porta ali do passageiro, bateu bem no eixo do carro, chegou a subir no teto do carro. Eu não lembro de nada, porque eu desmaiei, o meu amigo desmaiou. Em 2006 os carros não tinham airbag, não tinham controle de estabilidade, era no máximo cinto de segurança mesmo. Graças a Deus nós estávamos de cinto de segurança. Mas com a batida, eu bati o meu joelho no câmbio do carro, eu quebrei o câmbio do carro com o joelho e bati no painel do carro. Puf. E aí, quando eu bati aqui, estraçalhou o meu fêmur. Eu tenho o fêmur quebrado aqui em 2 lugares. Hoje em dia, desde 2006, eu tenho uma haste de aço cirúrgico dentro do fêmur. Cadê os ortopedistas aí? Nós precisamos tirar isso aqui agora. Sim, eu passo no aeroporto de boa, eu entro no banco de boa. O meu amigo, ele... aí eu bati o joelho, fraturei o fêmur, e como a cabeça é muito grande, né, eu bati ali na coluna, a coluna do para-brisa e da porta do carro, não sei, eu cheguei lá, bati a cabeça, e tive um pequeno coágulo no córtex frontal aqui. Cadê os neuros? Tem neuro aí? E com esse pequeno coágulo no córtex frontal, eu perdi a minha memória recente. Alguém já sofreu acidente aqui, não lembra de nada? Só eu? Ou alguém já sofreu acidente que não lembra de nada? Aí tem algumas pessoas aí, né? Então, quando o nosso cérebro dá uma chacoalhada, dá uma apagadinha no HD aí. O arquivo do dia fica corrompido. A gente não lembra. Então, algumas coisas que eu vou contar aqui para vocês são coisas que me contaram. Aí, beleza, o meu amigo bateu a cabeça no volante, levou 28 pontos aqui na cabeça, mais 8 pontos aqui do lado do olho, jorrava sangue para todo lado, o sangue dele me banhou de sangue. Aí o pessoal contando que procuravam em mim alguma fratura, porque eu estava cheio de sangue, mas era o sangue do cara e tal. Fui para o HGP, fiquei lá semanas, um mês, sei lá quanto tempo eu fiquei no HGP, mais de mês talvez, né? Não lembrava de nada, e depois de alguns dias eu tive alta, fui para casa, beleza. Aí quando eu chego em casa, já que eu tive alta e chego em casa, a minha memória agora começa a firmar o golpe agora, ela começa a segurar, aí daqui para frente são coisas que eu já começo a lembrar. Lembra que eu já falei que os meus pais e os meus irmãos já estavam na igreja? Então a igreja estava orando, a igreja era uma igreja pequena, a igreja estava orando pela recuperação do filho do Valdir, do filho da Lia, do irmão do André e do Ricardo, vamos orar pela vida do Eduardo. E quando eu estava em casa, muitos amigos foram me visitar, eu lembro que várias pessoas foram me visitar. E aí teve um dia que a minha mãe falou assim: filho, põe uma roupinha aí mais ou menos que tem uns jovens lá fora da igreja que vieram orar por você. Eu falei, beleza. Na época, né, assim, a tecnologia já era aquela que não precisava engessar mais a perna.
aquela paradinha de velcro assim já faz a função do gesso, né? Mas mesmo assim eu ficava com a perna dura de muleta. Botei lá uma camisetinha, uma bermuda. Falei, mãe, beleza, pode pedir para os jovens entrarem aí no quarto que eu estou pronto. Gente, entraram os jovens. Na hora que eu abri o olho assim, 8 mulheres. Oi, Eduardo. Eu falei, oi. Nós viemos orar por você. Eu falei, eis-me aqui. Nossa, estou aqui. E dentro dessas 8 mulheres, estava lá a mais maravilhosa de todas, do planeta Terra. A Renata estava no meio dessas 8 mulheres. E nós viemos orar por você. Eu falei, claro, pode orar. Vamos lá. Estou pronto. Quem está querendo oração aqui sou eu agora. Ai, ai, ai. E a Renata, uma evangelista faixa preta, ela disse assim, no finalzinho ali, aquela oração ali de 5 minutos, 10 minutos, sei lá, no final ela falou assim, Eduardo, eu quero te fazer um convite. Eu falei, opa, aceito, não sei o que é, não aceito. Eduardo, os jovens da igreja vão sair para comer sushi, na quarta, na quinta-feira, sei lá, você não quer ir com a gente? Eu falei, eu adoraria, mas olha o tamanho da perna. Não entra no carro assim, é um transtorno eu entrar no carro, é um transtorno eu sair do carro, eu preciso de ajuda para entrar, preciso de ajuda para sair do carro, e meu pai tem que me buscar, me levar e tal. Obrigado pelo convite, não, é um transtorno, é muito grande, obrigado, vou ficar em casa. Mas se você quiser, eu e as meninas passamos aqui para te buscar. Falei, que horas que é para eu estar pronto? Que horas que é para eu ficar pronto? Estarei pronto a hora que você falar. A Renata foi, me buscou lá com algumas pessoas, nós fomos comer o sushi, chegamos lá, tinha uns concorrentes, mas... Ai. E lá no sushi, conversa vai, conversa vem, e no final, a Renata de novo, faixa preta, falou assim, quero te fazer mais um convite. Eu falei, opa, estou dentro, aceito, o que é? Eu quero te fazer mais um convite. Eduardo, por que você não vai com a gente nesse domingo na igreja agora? Aí eu falei, inclusive, eu estou procurando a igreja faz tempo. Faz tempo que eu estou procurando a igreja, que bom que é a sua. Estou pronto. Você vem me buscar? Você quer que eu vou? Não, agora você pode ir com seus pais, né? E foi assim que eu cheguei na igreja. Comecei a namorar a Renata e comecei a frequentar a igreja. Infelizmente, o nosso namoro durou só 2, 3 meses. A Renata seguiu um outro caminho e eu segui um outro caminho. E o caminho que eu segui talvez seja o mais perigoso de todos, porque eu fiquei firme na igreja. Eu virei um frequentador de igreja. Então, antes eu pensava assim, cara, eu sou do bem. Não faço mal para ninguém, não dou prejuízo para ninguém, não mato, não roubo, não estou fazendo nada, estou salvo. Aí agora, eu comecei a frequentar a igreja. Nesse segundo ponto, eu já estou dentro da igreja. O segundo ponto, vamos colocar o segundo ponto. Agora, eu estou salvo de verdade? Eu estou dentro da igreja. Agora eu estou salvo de verdade, eu estou dentro da igreja. Mas olha só o que fala lá em Mateus 22, 27. Mateus 23, 27. Ai de vocês, mestre da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês são como um túmulo pintado de branco, por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de podridão. Hipócritas. Esse ponto 2 aqui, eu quero falar de mim. E apesar de eu estar na igreja, durante 5, 6 anos da minha vida, eu fui um frequentador de igreja, hipócrita.
Eu frequentava assiduidamente, todos os cultos. Eu ia a uma célula. Eu tinha um discipulador. E eu vivia esse engano. Eu vivia esse engano porque eu pensava assim: agora sim eu estou salvo, agora sim eu estou dentro da parada. Que bom que eu não estou mais lá fora, eu estou aqui dentro e agora sim eu estou salvo. E por fora eu parecia um cristão bem arrumadinho, mas por dentro eu era podre. Por dentro eu estava assim, como Mateus 23. Por fora eu estava branquinho, bonitinho, limpinho, cheirosinho, mas por dentro eu estava podre. Porque durante 5 ou 6 anos eu frequentei a igreja pensando em mim. Eu vinha na igreja aos domingos porque era o meu amuleto para a semana ir tudo bem. Eu ia na célula, que era para dar um combustível durante a semana para ela continuar tudo bem. E eu tinha um discipulador que era para me cobrir espiritualmente para ficar melhor ainda. E eu pensava assim: ema, cada um com seus problemas, o pai está garantido aqui, estou me cercando de coisas que me protegem. Mas eu era hipócrita. Porque apesar de eu estar na igreja, apesar de eu estar frequentando a igreja, frequentando uma célula, ter um discipulador, eu estava preocupado só comigo. Eu não estava vivendo Cristo ainda. Porque a verdade é que boas obras e moralidade não nos salvam. Não é a bondade que nos leva para o céu, mas sim a entrega total a Cristo. A verdade é que boas obras e moralidade não nos salvam. E eu estava crente que salvava. Eu estava crente que eu era merecedor. Por que não merecer? É assim que eu pensava. Por que não mereço? É claro que eu mereço. É assim que eu pensava. Sabe, era um senso de justiça próprio gigantesco dentro de mim. Era um senso de justiça próprio enganador, que estava me levando para o caminho errado. Era um senso de justiça próprio que me fez ficar sentado aí 5 ou 6 anos, preocupado só com o meu umbigo. Um pouco antes de eu preciso fazer um parênteses aqui, vai ser um parênteses um pouco grande, mas faz parte da minha trajetória e eu quero que vocês saibam disso. Esse parênteses tem a ver com dízimos. Para vocês verem como a minha hipocrisia... Calma que a minha hipocrisia vai aumentar ainda, viu, gente? Calma que ela vai ganhar mais um gás agora, que eu vou contar isso aqui. Os meus pais já vinham na igreja há algum tempo, então já comecei a ter algum contato, o que era igreja e tal, beleza. Aonde eu trabalhava, lá na Secretaria do Esporte, tinham 2 crentes na minha sala. Um crente daqueles da Assembleia, assim, aquela calça azul, camiseta amarela, cintinho de plástico para dentro, sabe? E um outro crente lá, que era mais doido, veio do mundo doido, virou crente e era muito inteligente. E aí eu virei para eles assim um dia e falei assim: você, me conta uma coisa, você faz o tal do dízimo? Aí o carinha lá, o da Assembleia, falou assim: graças a Deus, Eduardo. Falei: e você? Perguntei lá para o mais descolado: você faz dízimos na igreja? Ele: com toda certeza. Falei: 2 doidos, vocês são tudo doido. Como é? Eu falei assim para o cara, né? Falei para um deles, falei assim: amigão, no dia que chove, você vem de ônibus, que é para não se molhar, porque você só tem uma moto.
Você já parou para calcular que esse dinheiro que você dá para o pastor, você poderia comprar um carro? Cara, olha que loucura você está fazendo. Eu falei isso para o cara, brother. E aí esse outro camarada, que era mais descolado, entrou na minha jugular, né? Abrirei as comportas dos céus, derramarei bênçãos sem medida, e começou a derramar a Bíblia em cima de mim. 100 por 1, lei da semeadura, e papapá. Ele ficou falando lá, sei lá, uns 10 minutos, que parecia uma eternidade. E aí no final ele falou assim para mim, aí no final eu falei para ele, tu é doido. Você é doido, dá dinheiro para a igreja, para o pastor, você é doido. E no final ele virou para mim e falou assim, Eduardo, eu não vou conseguir te convencer. Você só vai conseguir se convencer o dia que você fizer, o dia que você praticar, aí você vai ser convencido. Mas não existe nada que eu fale ou te mostre que vai te convencer. Então, amigão, nossa conversa acaba por aqui. Aí eu falei, uau, beleza, doido. E eu sempre preocupado, né, assim, sempre querendo ganhar dinheiro, romper na vida e tal. Naquela época a internet não era como é hoje, em 2006, 2005. No máximo que tinha era um MSN lá, talvez, um ICQ. Mas naquela época eu já tentava aplicar em fundos de renda fixa, alguma coisa variável ali, na bolsa, para conseguir multiplicar o meu dinheiro. Aí eu lembro que eu demorei 8 meses para ganhar uns R$200 de rendimento. Falei, beleza. Melhor do que nada, né? Aí o que aconteceu foi que em uma semana eu perdi 800. Demorei 8 meses para ganhar 200, e em uma semana eu perdi uns 800. Aí fui lá pesquisar o que era. A China brigou com o Brasil, não ia comprar mais ferro e aço do Brasil, e as ações despencaram e tal. Falei, rapaz, demorei 8 meses para ganhar 200, perdi 800 numa semana, só porque eu não acompanhei. Isso aqui não é para mim, não. Isso aqui não é para mim, estou fora. Resgatei meu dinheiro, assumi o prejuízo. Aí a palavra daquele irmão doido entrou no meu coração. Você só vai saber o que é dízimo, o que é o poder da multiplicação, o dia que você experimentar. Aí lembro que os meus pais já vinham na igreja, e eu não estava na igreja. Na época, não tinha Pix, né? E transferência, TED não era tão comum. O envelope de dízimos e oferta era um envelopinho fechado, igual de carta, e dentro dele tinha um papelzinho com o número da conta da igreja. E vira e mexe tinha esses envelopinhos lá em casa. Então um dia, escondido, fui lá, peguei o envelopinho, peguei o número da conta do banco, o número da conta da igreja. Falei, vou fazer o dízimo, né? Dízimo, 10%, R$100 a mais, R$100 a menos, vou fazer. Quero ver. Eu sempre acreditei em Deus. Olha o engano que eu vivia, né? Eu sempre acreditei que existe o inferno e existe o céu. Eu sempre acreditei que existe o mal e existe o bem. Então sempre acreditei em Deus, apesar de não estar vivendo uma vida entregue para Ele. Enfim, aí falei, beleza, eu acredito em Deus, Deus é o multiplicador, Deus é o bichão, vamos lá, vou fazer o tal do dízimo. Fiz o dízimo, e existia há algum tempo uma promessa de promoção para o cargo que eu ocupava. Era assim, ia triplicar o meu salário, o cargo no qual estavam me prometendo. Então naquele mês eu fiz o dízimo e adivinha? O que aconteceu? Adivinha? Nada. Não fui promovido. Falei, agora eu quero ver. Aí falei assim, então Deus vai multiplicar. Mas aí se o pessoal depositar um dinheiro a mais, o dinheiro também não é meu, não vai estar certo, né? Como é que nós vamos fazer aqui? Falei, não quero nem saber. Diz que Deus vai multiplicar, que vai abrir as comportas do céu. No outro mês, eu fui ver lá meu salário. No dia do pagamento, fui lá no caixa eletrônico, puxei o meu extrato. E pela minha surpresa, tinha caído a mesma quantidade do mês passado. Aí eu falei assim, olha aí, não deu foi nada isso aqui. Quando eu falei assim dentro de mim, não deu em nada, uma voz dentro de mim fez assim, olha de novo. Aí sei lá, eu ganhava R$1.000 na época, não lembro.
Aí quando eu fui puxar o saldo, tinha lá 1.500. Aí eu falei, opa. Esqueci de pagar alguma conta. Puxei meu checklist, paguei tudo. Eu paguei tudo e ainda tinha sobrado dinheiro. Aí a voz que veio na minha cabeça é assim, não te falei que eu ia multiplicar? Eu falei, uau. Hipócritas. Olha a vida louca que eu tive, olha a minha caminhada cristã, tanto que era maluca. Eu era um dizimista antes de vir para a igreja, comecei a frequentar a igreja, comecei a ir numa célula, a ser discipulado e não estava nem aí para ninguém. Eu queria cuidar era do meu. E para piorar, agora vai terminar de piorar, esse é o último, viu gente? Eu era um agente duplo. Eu fazer tudo isso, eu vir à igreja, discipulado, etc., eu acreditava que eu tinha um aval, uma bênção para ir lá fora fazer o que eu quisesse, para eu viver a minha vida como eu quisesse. É como se eu estivesse guardado, protegido, para fazer a besteira que eu quisesse. Olha que loucura. Eu acreditava nessa mentira que eu poderia viver o melhor de Cristo aqui dentro da igreja e que eu poderia viver o melhor que eu quisesse da minha vida lá fora. E eu passei assim durante 5 ou 6 anos. Eu era um agente duplo. Eu envergonhava a Cristo lá fora e nem sabia. Vamos avançar. Terceiro ponto. Agora sou nova criatura. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, já passaram, eis que tudo se fez. Gente, nesse terceiro ponto aqui, eu estou dentro da igreja, e a Renata aparece de volta na igreja. A Renata aparece de volta na igreja. Casei com a Renata, gente, vamos encurtar a história aqui, porque senão não vai dar tempo. Casei com a Renata e agora sou nova criatura, amém ou não amém? Só que lá em Efésios 2:8 diz assim: pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da... Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la, portanto para que ninguém se vanglorie, é o mais famoso. Então, nós somos salvos pela graça, mediante a... Gente, a graça do Senhor estava me alcançando todos esses anos, mas porque eu não tinha a fé que se deve ter, eu estava perdido. Porque nós somos salvos pela graça. A graça é de graça, é um favor imerecido, por isso que chama graça, é um favor imerecido, mediante a fé, e a fé sem obras ela é morta. Então, gente, ir buscar o irmão na chuva lá, em época de chuva no carro, abrir a porta, orar, jejuar, sem fé, isso não é nada. E se você também tem fé e nunca pode abrir a sua casa para receber uma célula, se você diz que tem fé e tem preguicinha de liderar uma célula, se você diz que tem fé e não consegue fazer o seu TSD, o seu tempo aí sós com Deus, se você tem fé, diz que ama o que Jesus ama e odeia o que Jesus odeia, mas não consegue servir no Kids, se toda vez você tem uma desculpinha, que o primo do cunhado do meu tio está chegando, e eu não posso, a fé sem obra, ela é morta. E também nós não somos salvos por obras, olha que loucura, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Nós não somos salvos por obras,
Não somos salvos pelo que nós fazemos. Mas também, se nós fomos alcançados, se nós temos fé em Cristo Jesus, nossa fé vai dar fruto. Não entrem nessa seara, nessa discussão boba, se a gente perde ou não a salvação. A pergunta que você deve se fazer é: eu estou salvo? Se pergunta aí, eu estou salvo? A gente conhece a árvore pelo fruto. Então, que frutos a sua fé tem dado? Bem aqui, nesse terceiro ponto, a minha vida para de andar em paralelo com a do jovem rico. O jovem rico não voltou. E bem aqui nesse terceiro ponto eu decidi tomar um outro rumo para a minha vida, e eu estou aqui hoje em cima falando isso para vocês. Para a honra e glória do Senhor. E se Jesus fez tudo isso na minha vida, vai fazer na sua também. Porque não é por mérito meu, não é nada que vem de mim, é pela graça. E a graça está aí te alcançando o tempo todo. É de graça, mas custa tudo. E agora eu quero que você fique de pé. Eu quero orar por você. O que mais me falta fazer? Eu quero que você feche os seus olhos. E eu vou orar por você. Eu quero que você se concentre de um jeito racional, de um jeito sobrenatural. Que o Espírito Santo de Deus ministre no seu coração agora. Sabe, eu não vim aqui para dar aula de teologia para ninguém, mas eu vim aqui compartilhar o meu testemunho com vocês. Em Apocalipse 12:11 diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, que o meu testemunho, e pelo poder do sangue do Cordeiro, que essa graça te alcance, meu irmão. Que você abra o seu coração para essa fé verdadeira, genuína e única, entrar na sua vida de uma vez por todas. Eu estou falando para mim, sabe? Que prejuízo. Eu fiquei aqui 5 ou 6 anos, sem influenciar ninguém para Cristo, só preocupado comigo. Ah, quanto tempo eu perdi, quanto tempo eu desperdicei, quanta besteira eu fiz mesmo estando dentro da igreja.